Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos fazer a correção aí sobre parágrafo, né? Caminhos da língua, parágrafo aí na página 88 e 89 do nosso livro didático, tá bom? Bom, na aula anterior eu havia explicado para vocês sobre como utilizar o parágrafo em um texto, né? Como que a gente tem que usar esse parágrafo aí. E nós vamos fazer a correção então. Questão número 1. Leia com bastante atenção os trechos do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. A seguir, organizados em 3 partes no quadro. Então, nós temos aqui esses trechos aqui do conto Aladim, que eu havia lido para vocês na aula anterior, né? Então, nós temos: era uma vez, num lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Nesse reino vivia um menino chamado Aladim. Ele adorava passar seus dias correndo pelas ruas, brincando com as pessoas e subindo nos telhados das lojas do mercado. Aladim morava com a sua mãe, que era viúva e não aguentava mais ouvir tantas reclamações sobre seu travesso filho. Letra A. Na primeira coluna do quadro, há indicações das informações apresentadas em cada trecho. Leia novamente essas informações com o professor. Bom, nós fizemos a leitura anteriormente e agora nós vamos corrigir. Ao escrever textos, costumamos então organizá-los em partes conhecidas como parágrafo. Para isso, deixamos um espaço em branco no início da primeira linha de cada parágrafo, um pouco depois da margem esquerda. Então, esse espaço que nós estamos falando aqui é esse espaço aqui onde a gente começa a contar uma história, a gente deixa um parágrafo, né? Esse parágrafo aqui, esse espaço que você deixa aqui, ele deve ser mais ou menos de, vamos dizer assim, de um dedinho, tá? Ou de 1,5 centímetro, mais ou menos, como nós temos aqui na leitura da Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, ó, que eu expliquei para vocês, ó. Tem esse espaço aqui, chamado parágrafo. Ele é aproximadamente, geralmente chega em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetro. Então, quando nós vamos fazer um texto, né, nós temos que deixar um parágrafo aí. Agora, as informações presentes em cada parágrafo do quadro são as mesmas? Então, essas informações aqui, em cada parágrafo aqui, são as mesmas? Bom, logicamente que não, né? Por que não? Porque cada trecho apresenta informações novas ou diferentes. Aqui na primeira apresentação, aqui nós tivemos aqui a localização, lugar. Depois, no outro parágrafo, nós tivemos a apresentação de Aladim. E no terceiro parágrafo aqui, nós tivemos a apresentação da situação vivida pela mãe de Aladim. Então, são informações diferentes, tá? Na letra C, que característica marca o início de cada parágrafo, né? Então, a característica que marca o início de cada parágrafo é que existe um espaço ou recuo no início de cada parágrafo, né? Esse recuo aqui, ó, tá certo? Que eu falei para vocês que a gente deve deixar, então, aí mais ou menos um dedo para começar a escrever uma história, um trecho da apresentação. Então, as características que marcam o início dos parágrafos são esses, então. Um recuo, tá certo? Um recuo. Na letra D. Por que o uso do ponto final de cada parágrafo é importante? Bom, pessoal, por que é importante, né? Porque ele organiza as ideias, né? Porque senão as ideias ficam todas misturadas. A apresentação dos textos fica tudo aí misturado. Então, a resposta para a questão D aí é essa, né? Porque ele serve para organizar as frases, né? Vamos dizer assim, para que as ideias ficassem aí todas separadinhas, né, não misturando o entendimento do texto, e melhorando então o entendimento, a apreensão
do leitor aí, no sentido que quis dar em cada parágrafo aí, em cada frase, tá certo? Então, a resposta D aí, então, é a resposta da letra D, é para, então, organizar as ideias, certo? Para ter uma compreensão do texto. E na questão número 2, forme dupla com um colega, organize os trechos, né? No caso aí, eu expliquei para vocês que nós não estamos em sala de aula, mas vocês podem fazer em casa aí com a ajuda do papai ou da mamãe. Então, a organização do texto aí, Alibaba, vai ficar da seguinte forma. Em primeira ordem, nós temos o parágrafo C. Alibaba é um personagem da literatura árabe medieval. Suas aventuras são relatadas no conto Alibaba e os 40 Ladrões, que faz parte da obra As Mil e Uma Noites. Então, aqui, nós temos aqui a letra C em primeiro plano, tá certo? É o primeiro parágrafo aqui do texto. Depois, nós temos a letra G. A letra G é aqui. Na história, Alibaba é um humilde lenhador que fica sabendo da existência de um tesouro. Depois a letra B. O lenhador está na floresta quando vê passar um grupo de 40 homens a cavalo, carregando caixas. Curioso, Alibaba os acompanha de longe e vê que param diante de uma grande rocha. Um deles, que parece ser o líder, diz: "Abra-te, Sésamo." Imediatamente, uma fenda se abre na rocha, deixando ver uma gruta. Os homens entram, depositam ali as caixas e saem. Antes de se afastar, o chefe diz: "Fecha-te, Sésamo", e a passagem se fecha. Depois, na sequência da letra B, nós temos a letra H. A letra H. Quando o grupo já está longe, Alibaba diz a frase mágica e entra na caverna. Descobre então um tesouro valioso, tecidos de seda, tapetes preciosos, pratarias e moedas de ouro. Continuando na sequência, a letra D. A letra D rapidamente enche os bolsos de moedas e volta para casa. Conta toda a história à mulher. Ele pede que enterre as moedas de ouro. Na sequência, a letra A. O segredo chega a Cassim, irmão de Alibaba. Ganancioso, Cassim vai até a gruta. Lá dentro, porém, esquece as palavras mágicas para sair e fica preso na caverna. É encontrado pelos ladrões que o matam brutalmente. Aí, na sequência, né, da letra A, nós temos a letra F. Alibaba vai à caverna procurar pelo irmão. Ao encontrá-lo morto, fica desolado e leva-o para sepultar o corpo. Letra E. Pouco depois, o bando retorna e não encontra Cassim. O chefe se dá conta de que mais alguém conhece o esconderijo. Ordena a seus comparsas que encontram e matem o intruso. Na sequência, a letra I e o último parágrafo. Nesse ponto, entra em cena Morjana. Ela havia sido escrava de Cassim e passou a servir Alibaba. Astuta, Morjana consegue salvar Alibaba de todas as ciladas. Os 40 ladrões acabam mortos e Alibaba conquista o tesouro. Então, essa é a sequência correta, né, de cada parágrafo aí desse texto Alibaba, tá bom? A sequência, então, é essa: C, G, B, H, D, A, E, F, E, I, ok? Então, aí, espero que vocês, depois de colocarem em sequência esse parágrafo, tenham gostado dessa história de Alibaba, que é tão... essa história tão, vamos dizer assim, fantástica, né? Quanto a anterior que nós lemos aí sobre Aladim
e a lâmpada maravilhosa. Todas elas estão, então, nas histórias de 1001 Noites, tá bom? Um abraço para vocês aí e até mais.